Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu com uma jovem em 1995. Foi um caso em que a polícia teve um pouco de dificuldade, mas por fim eles conseguiram resolvê-lo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Adriane Jones. Adriane Jones nasceu em 18 de junho de 1979 em Mansfield, no Texas, filha de Linda e Bill Jones. Ela era a filha mais velha do casal. Em 95, ela estava no segundo ano do ensino médio. Adriane foi descrita como uma aluna extremamente brilhante, exemplar, que fazia aulas avançadas e estava sempre estudando. Ela era apaixonada por representar sua escola da melhor maneira possível. Gostava de praticar esportes e ajudar os companheiros de equipe. Ela trabalhou em um restaurante como caixa porque sabia fazer todo mundo sorrir. Como várias jovens, ela gostava de chamar a atenção dos garotos. Seus pais estabeleceram regras na casa deles. Seu pai era muito rígido com ela. Eles não permitiam que ela usasse o telefone depois das 10 horas da noite. Se ela fosse ao cinema, seu pai queria o ingresso como prova. Ele trancou as janelas do quarto dela para evitar que ela escapasse à noite. Em 3 de dezembro de 1995, aproximadamente às 10h30 da noite, Adriane recebeu um telefonema do seu namorado, Tracy Smith. Eles tinham acabado de começar a namorar e frequentavam escolas diferentes. Adriane deveria ligar para ele às 10 horas, mas ele estava fora da cidade com sua família e ligou mais tarde. Ela implorou a mãe para ficar acordada e conversar com ele, e a mãe concordou. Sua mãe ouviu a conversa enquanto passava pelo quarto ou fazia alguma coisa no andar de cima, enquanto a filha estava no telefone. Linda ouviu Adriane dizer a Tracy: "Espere, tem alguém na outra linha." Sua mãe percebeu que o seu comportamento mudou depois que ela falou com essa outra pessoa, depois de retornar a ligação para o namorado. Depois de algum momento, a mãe entrou no quarto e perguntou com quem que a filha estava falando, além do namorado. Então a filha respondeu que estava falando com um tal de David, que fazia parte do grupo de corrida que ela tinha, e ela disse que ele estava chateado com alguma coisa, mas não deu mais muitas informações. Linda saiu do quarto e voltou às 10h45, quando a Adriane parecia agitada e desejou boa noite à filha. Às 7 horas da manhã seguinte, Linda foi acordada por um de seus filhos, que perguntou onde estava Adriane. Seu irmão mais novo afirmou que à meia-noite ouviu um motor e notou uma caminhonete se afastando. A mãe deduziu que ela fosse correr antes da escola, já que era algo que Adriane fazia normalmente. Ao entrar no quarto da filha, ela viu que seus tênis de corrida ainda estavam lá. Então, ela deduziu mais uma vez que a filha tinha escapado durante a noite, mas que logo estaria de volta. Linda entrou em contato com a polícia quando Adriane não apareceu à escola e relatou o desaparecimento de sua filha. Com certeza tinha alguma coisa errada. Ela se lembrou que na noite anterior, sua filha falou com David da sua equipe de corrida. Então a mãe pegou a agenda telefônica da filha e procurou pelo nome de David, mas não tinha nenhum. Linda ligou para o treinador de sua filha e perguntou se havia algum David na equipe. E o treinador disse que sim, David Graham. O jovem estava no último ano de escola e também participava do grupo de corrida. Ele era conhecido por ter um corte militar e servir no batalhão do programa Junior Reverse Officer Training Corps da escola. A polícia interrogou David, mas eles tinham certeza de que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento. Então nem fizeram um teste do polígrafo com ele. David Graham era o caçula de 4 filhos. Seus pais eram divorciados e ele residia em Houston com seu pai, um diretor de escola primária aposentado, e a sua mãe era uma ex-professora. David sempre quis ser piloto da Força Aérea desde criança. Ele era um estudante de mérito nacional. O congressista, na época, concordou em apoiar sua admissão na Academia de Força Aérea dos Estados Unidos em Colorado Springs. Mais tarde naquela manhã, um fazendeiro estava dirigindo em uma estrada quando notou um corpo. A princípio, ele pensou que era uma brincadeira, então ele ficou e observou,
e quando percebeu que ela não estava se mexendo, ele foi até o corpo e confirmou que a pessoa já estava sem vida. Sua cabeça estava bem machucada de um lado e ela havia levado 2 tiros, um na testa e outro na bochecha. O fazendeiro ligou para a polícia e o corpo foi reconhecido como de Adriane. O legista estimou que a hora da morte foi por volta da 1h da noite anterior. Não havia indícios de agressão sexual. Não havia nenhuma evidência de luta na cena do crime, nenhuma marca em seu corpo indicava que ela lutou ou foi contida. Uma investigação foi iniciada e eles examinaram sua casa. Não havia evidências de que alguém tivesse arrombado ou entrado pela janela. Isso demonstrou que ela saiu de casa porque quis. Então, ela provavelmente conhecia o seu assassino. Os policiais foram até a escola em busca de pistas sobre o carro que o irmão de Adriane viu naquela noite. Eles procuraram por estudantes que possuíam caminhonetes, mas não encontraram nenhum. Então a polícia conversou com todas aquelas pessoas próximas da Adriane, tanto o seu namorado Tracy e também a mãe tinha uma intuição de que aquele David que ela falou na noite anterior tinha algum envolvimento. Foi aí, quando a polícia falou com Tracy, o namorado, eles descobriram uma história bem interessante e tiveram, digamos que, o primeiro suspeito nesse caso. Tracy contou que às vezes a Adriane recebia algumas ligações de um jovem chamado Brian. Brian estudou na mesma escola que ela e costumava fazer visitas inesperadas quando ela estava no seu trabalho. Sua mãe acreditava que Brian tinha se apaixonado por sua filha, mas ela não correspondia. Brian lutava com a saúde mental e tomava alguns medicamentos para a depressão. Eles o convidaram para a delegacia e ele inicialmente negou conhecer Adriane Jones, antes de confirmar que eles eram amigos. Brian alegou que bebeu muito na noite em que ocorreu o crime, porque ele estava triste e chateado porque todos os seus amigos tinham namoradas, menos ele. Seus amigos o defenderam, dizendo que ele não era esse tipo de pessoa, que ele nunca faria isso. E eles confirmaram que ele tinha alguns problemas de saúde mental, mas que ele não era um jovem violento. O pai de Brian afirmou que ele estava em casa na noite toda do crime e tinha certeza de que ele nunca saiu. Ele foi submetido a um teste do polígrafo, no qual ele passou. Tara, que residia em um estacionamento de trailers e não tinha uma boa reputação, era outra suspeita do caso. Um ano antes, ela suspeitava que o namorado teve relações com uma das amigas de Adriane. Tara atacou a garota com um taco de beisebol, batendo na cabeça dela e a deixando bem ferida. Tara recebeu uma ordem de restrição e Adriane testemunhou contra ela. Tara tinha um álibi sólido para a noite do crime e passou no teste do polígrafo. Ela foi descartada como suspeita no caso. Os pais de Adriane suspeitavam do namorado da filha. Linda afirmou que depois do crime, ele nunca mais contatou a família, a polícia realizou um teste do polígrafo nele também, mas ele também passou. Sem pistas para seguir, o caso de Adriane esfriou. Em 1996, 2 garotas que eram membro da Marinha de Annapolis, em Maryland, alegaram que sua colega de quarto confessou a elas que estava envolvida em um assassinato. Os fatos que ela contou eram bem específicos e elas sabiam que tinham que contar para alguém. Diane Zamora era a jovem que confessou o crime e disse às suas colegas de quarto que ela e o seu namorado, David Graham, assassinaram Adriane Jones. Diane Zamora nasceu em 21 de janeiro de 78. Ela era a mais velha de 4 irmãos. Seu pai era eletricista, enquanto sua mãe era enfermeira. Diane e David se conheceram quando ela tinha 14 anos, em uma reunião da Patrulha Aérea Civil. E eles mantiveram contato e começaram a namorar no último ano, em 95. Os dois eram voltados para a carreira que sabiam que queriam, e 1 mês depois de namorar, anunciaram seu noivado, com planos de se casar no verão após a formatura em 2000. Diane ingressou na Academia Naval dos Estados Unidos e mudou-se para Annapolis, em Maryland, enquanto David foi aceito na Academia da Força Aérea em Colorado Springs. Diane era uma pessoa muito religiosa, que valorizava sua virgindade e queria que seu futuro marido também fosse assim. Diane era aspirante na Academia Naval em 96, enquanto David era cadete do 1º ano em treinamento básico na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Tudo estava indo bem para eles, até que Diane informou as suas colegas de quarto sobre o que ela e David haviam feito, e ela estava muito orgulhosa do crime.
A Diane se orgulhava muito desse crime. Ela disse que o seu namorado David faria qualquer coisa por ela, até mesmo matar uma pessoa. Ela gostava de contar a história, cheia de detalhes, e se sentia muito confortável com isso. Ela não apresentou nenhum remorso. Ela contou para suas colegas que queria ser uma pessoa legal, então ela decidiu cometer esse crime. A polícia então voou para Colorado Springs e informou a David sobre o que Diane Zamora havia feito. A polícia então perguntou a David por que ela inventaria uma história como essa, já que ele negou tudo, e ele respondeu: "Não sei, talvez ela estivesse só entediada." A Força Aérea o obrigou a fazer um teste do polígrafo, no qual ele falhou. Eles interrogaram David por 2 dias e disseram a ele que se ele não confessasse tudo, ele e Diane enfrentariam a pena de morte. A polícia o informou que se ele escrevesse uma confissão, talvez a pena fosse menor. Então David escreveu uma confissão de 4 páginas e meia sobre o que aconteceu na noite em que Adriane morreu. No dia 4 de novembro, ele deu uma carona para Adriane depois de um evento. No caminho, pararam em uma escola primária no estacionamento e ali tiveram relações. Ele se sentiu mal e então contou para Diane o que aconteceu naquela noite, porque eles haviam prometido um ao outro guardar a virgindade para o casamento. Diane estava completamente furiosa e disse que queria a Adriane morta. Ele ligou para Adriane em 3 de dezembro e pediu que ela o encontrasse do lado de fora de sua casa a 1h da manhã. Ele a pegaria, quebraria o seu pescoço e jogaria seu corpo no lago, trazendo pesos para amarrar seus pés para que ela afundasse. Era esse o plano. Diane estava na porta do carro quando ele foi para o meio do nada, então ela apareceu por trás e acertou Diane na cabeça com um peso. Adriane pulou da janela e correu para mais longe do que pôde, antes de cair em uma cerca de arame farpado. Diane disse a David que eles não podiam parar e que ele tinha que terminar o trabalho. Então ele pegou uma arma e atirou em Diane. Quando eles voltaram para o carro, David disse: "Eu te amo, querida. Você acredita em mim agora?" "Não sei, não deveríamos ter feito isso. Eu nem acredito no que a gente acabou de fazer", disse Diane. Ela contou sua versão da história, que era idêntica à que David havia escrito. David foi preso 3 dias depois, voltou ao Texas e foi acusado de assassinato e sequestro. A arma e os pesos foram encontrados no sótão dos pais de David, que ele informou onde estariam. Mas, voltando atrás, David disse que foi forçado a admitir o crime. Ele estava acordado há 30 horas e não tinha ideia do que estava acontecendo, e que apenas rabiscou qualquer coisa nas folhas e entregou à polícia. Ambos foram julgados separadamente, como adultos, e ambos se declararam inocentes. O julgamento de Diane começou em Fort Worth, em janeiro de 1998. Os dois tinham evidências físicas: a arma, os pesos e o sangue de Adriane na porta do passageiro do carro de Diane. O advogado dela afirmou que ela foi forçada a confessar para proteger David, que era abusivo e controlador. Eles chamaram Diane para depor, para persuadir o júri de que ela era apenas uma espectadora e que David foi quem assassinou Adriane. Diane admitiu que estava presente, mas que David cometeu o crime e ela apenas ficou olhando e não fez nada. Ela alegou que só era culpada de encobrir o crime. Ela alegou que David perseguiu Adriane e tudo que ela ouviu foram tiros e que ele carregou Adriane até Diane para mostrar a ela o que ele fez. E então a arrastou de volta para o campo e atirou nela novamente. Ela mudou de ideia, dizendo que nunca quis que Adriane morresse. Ela alegou que assumiu a culpa para que ele pudesse seguir a carreira militar. Muitas pessoas pensaram que Diane estava forçando as lágrimas no seu depoimento. Ela foi interrogada novamente e dessa vez ela não chorou. Ela parecia calma e fez comentários sarcásticos, alegando que todos os que testemunharam eram mentirosos. O júri deliberou por 6 horas antes de chegar a um veredito em 17 de fevereiro. Diane foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 40 anos. Em julho de 98, o julgamento de David começou. David rompeu o noivado depois de saber que Diane colocou a culpa nele. Sua defesa alegou que não havia evidência física da presença de David, que o sangue recuperado estava no carro da Diane e que a única prova era que David confessou o assassinato, o que ele disse ter sido forçado a fazer. David não tinha álibi para a noite do crime e se recusou a dizer onde estava. O Andy Barlich testemunhou e alegou que foi ela quem levou Adriane do evento para casa no dia em que David disse que levou.
As pessoas ficaram perplexas. Se David não a levou para casa e não teve relações com ela, qual seria o motivo do crime? Também não havia evidências de que eles tiveram relações sexuais. David inventou isso à medida que avançava. Ele nunca se posicionou. Em 24 de julho, o júri deliberou por 8 horas, e assim como Diane, ele foi sentenciado a 40 anos de prisão. Em entrevista, David afirmou que tudo era mentira, que ele nunca teve relações com Adriane. Até hoje, os dois ficam mudando as histórias. Diane pediu um novo julgamento, que foi negado. Yolanda Saldivar, a mulher que assassinou Selena Quintanilla, é uma de suas amigas na prisão. Diane afirmou em 2015 que ela e Yolanda estavam sendo visadas por causa de seus casos de grande repercussão e que deveriam ser colocadas sob custódia protetora, onde seriam melhor tratadas, o que foi negado. David deu uma entrevista na qual afirmou que Diane foi a Colorado Springs, na época, para colaborar em sua história e garantir que tudo estivesse em ordem. Ele disse que o único crime que cometeu foi mentir sobre isso. David então mudou sua história novamente, alegando que matou Adriane e que a motivação era a devoção fiel a Diane. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso difícil até, em que às vezes eles falam uma coisa, em outro momento eles falam outras, a gente fica até um pouco confuso, mas ao que parece foi aquela história de que o David teve relações com a Adriane, a Diane não gostou disso e pediu para ele matá-la. Então, como ele fazia tudo o que ela pedia, digamos que ela foi a cabeça ali daquele crime, então ele foi lá e fez isso. Mas o bom é que eles pegaram penas longas, até 40 anos, e a gente espera que eles não saiam da prisão. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.